Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, aproveite e abra também o teu coração. Deus tem uma palavra especial para nós nessa noite. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Estou muito feliz com Jesus nessa noite. Quantos estão felizes com Ele também? É uma alegria para todos nós, né? Estarmos voltando. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, segundo a minha tradução: e o meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, como o meu sacerdócio, visto que te esqueceste da palavra da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Podemos assentar, meus irmãos? Fique à vontade. É uma alegria poder estar aqui, compartilhando esta santa tribuna, para poder expor a poderosa palavra do Senhor. Eu espero poder ser bênção na vida dos irmãos nessa noite. Trago uma mensagem, quando o pastor nos convidou, logo Deus colocou no meu coração essa palavra, pela atualidade dela. Uma palavra de edificação espiritual para todos nós. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um contexto sem precedentes em toda a história. Quando eu falo sem precedentes, não é em relação à doença por si só. Porque se nós formos olhar para a história, veremos que outras doenças mataram muito mais do que essa que estamos atravessando agora. Se formos olhar no ano de 1333 até 1351, a peste bubônica, nos livros de histórias mais conhecido como a peste negra, ela aniquilou, segundo alguns historiadores, aproximadamente 200 milhões de pessoas. Em 1918, houve um grande vírus que circulou em todo o planeta. Alguns afirmam que ele matou, no mínimo, 50 milhões de pessoas, inclusive aqui no Brasil, matando até então o presidente da época, o Rodrigues Alves. E este acontecimento, ele abalou a estrutura do mundo, que houve uma grande depressão, que teve uma consequência da chamada crise de 29. Afetou o mundo. Mas quando eu falo de que esta doença, este contexto que nós estamos, é sem precedentes, é devido que nunca houve a forma como nós estamos vivendo agora de se ver fechado todos os comércios. Nada está funcionando da maneira que funcionava. Você não vai ver os shopping centers lotados. Você não vai ver, para a alegria de muitas mulheres aqui, os jogos de futebol nos domingos. Você não vai ver, se hoje você for pegar um avião aqui e quiser ir para qualquer parte do mundo, você é impedido. É quase que impossível você viajar. Mas Deus, Ele nunca fez nada sem antes avisar o seu povo, sem antes se utilizar dos seus servos. E aqui no texto, Deus, usando a vida do profeta Oséias, ele está dizendo: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Quando Deus diz que as pessoas estão morrendo por falta de conhecimento,
não é devido a um conhecimento qualquer, seja ele na área das ciências, de exatas ou de humanas, ou qualquer outro conhecimento. Mas Deus está se referindo ao homem, que deixou de querer conhecê-lo, por isso está morrendo. Quando eu falo de conhecer a Deus, não é conhecer simplesmente de ouvir falar, de saber que Ele existe, de saber que é real, mas é conhecer ao Senhor. Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz: crês tu em Deus, faz bem, mas até os demônios creem e estremecem. A questão não é saber que Deus é real, não é saber que Deus existe, mas é o homem se submeter a Ele, reconhecendo que Ele é o único Deus, verdadeiro, real, soberano, majestoso, glorioso, e que não há outro Deus igual a Ele, seja nos céus, seja na terra ou embaixo dela. Ele é o único. E para nós entendermos sobre este conhecimento de Deus, é necessário destacarmos alguma coisa. A primeira delas é que quando nós falamos em conhecer a Deus, é que na verdade nós conhecemos Ele somente em parte. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, ele diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que ele está dizendo é que nós conhecemos muito pouco de Deus, uma fração de Deus. Segundo ponto é que dentro deste pouco de Deus, dessa fração que nós conhecemos do Senhor, nós somente conhecemos aquilo que Ele, o Senhor, quer que eu e você venhamos a conhecer. Deuteronômio, capítulo 29, versículo também de 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós, o teu povo. O que ele está dizendo é que eu e você só vamos saber aquilo que Deus quer que nós venhamos a saber. Na verdade, nós não sabemos nada, nós sabemos muito pouco de Deus, e glórias ao Senhor por isso. Sabe por quê? Porque se nós soubéssemos muito dele, ou tudo de Deus, ele não viria a ser Deus, porque ele seria limitado, ele teria um fim determinado. Que Deus seria esse? Que nós saberíamos tudo sobre ele. O bom, o gostoso, o maravilhoso é nós ficarmos imaginando como que é a presença de nós estarmos ali diante da face do Altíssimo. Como que é a sua morada? O que ele está fazendo nesse momento? Tem um hino muito conhecido que circulou há algum tempo que diz: qual é a idade do meu Deus? Ou o seu aniversário, que data é? Qual o valor do seu patrimônio? Ou quem foi o seu professor? Essas respostas nós nunca vamos saber. Nós não vamos ter essas respostas. Mas por isso que é bom. Eu fico imaginando como que é estar na presença dele. Às vezes me pego. Quão foi gostoso aquela visão que o profeta Isaías teve no capítulo de número 6 do livro que leva o seu nome, quando ele diz que ele entra na presença do Senhor, e ele vê Deus ali então assentado no seu alto e sublime trono, e ele diz que vê os anjos voando para um lado e para o outro, e dizendo: Senhor, tu és santo, Senhor, tu és santo, tu és santo. Eu imagino quão foi maravilhoso ele estar vendo aquela visão. Há pessoas, eu já vi em muitos vídeos ateus dizendo que não acreditam em Deus, porque não conhece nada sobre Ele, não conhece tudo sobre Ele. E quem foi que disse? E para você acreditar em algo, você tem que saber tudo sobre aquilo. Eu não sei como que funciona a televisão,
Mas até hoje eu fico surpreso com essa tecnologia. Como que pode você, dentro da sua casa, no conforto da sua sala, algo acontecendo a 1.000, 2.000, 5.000 quilômetros e chega ao vivo diante dos teus olhos ali naquela caixa? Que tecnologia é essa? Eu não conheço nada, mas eu acredito nela. Assim como é o avião, eu não sei, diz a ciência que para o avião voar, ele necessita do atrito do ar. Mas eu não conheço o seu mecanismo, eu não sei. Aquele negócio de alguns com 40 toneladas voando, carregando 200, 300 pessoas, e ainda faz com que aumente ou diminua a velocidade, voe, sai de um lugar e aterrize em outro, em qualquer parte do mundo, eu não sei. Mas eu acredito no avião. O que eu quero te dizer é que Deus é do mesmo jeito. Nós não sabemos como que é. Deus não se define, simplesmente Ele é. Ele é Deus e pronto. É soberano e pronto. Nós não precisamos saber, ainda que invisível Ele é real. Ainda que nós não estejamos vendo Ele aqui, nós estamos sentindo a presença dEle, porque o teu Espírito testifica com o nosso. E eu sei que você pode até sentir a presença dEle aí no seu banco. Terceiro ponto, não queiramos saber demais sobre Deus. Isso foi uma suma que rolou muito no início da igreja primitiva. Não queiramos saber demais, senão você passa para o âmbito da especulação. Você começa a questionar onde Ele está, o que está fazendo, quem criou Deus. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz que estava querendo conhecer muito a Deus. Ele chega no versículo 6 e fala: eu vou parar, porque tal ciência para mim é sobremodo elevada. O que ele está dizendo, eu vou parar, porque senão eu fico doido. A quarta coisa é que o conhecimento de Deus, ele é um processo contínuo. Nós sempre estaremos aprendendo. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que eu sei hoje de Deus, eu sei um pouquinho mais do que eu sabia ontem. E vou saber com certeza um pouquinho menos amanhã e assim por diante. Às vezes você vê pessoas que chegam na igreja hoje e ficam às vezes frustradas, porque falam assim: eu queria pregar igual o pastor, eu queria conhecer igual o irmão, eu queria saber o que ele sabe da Bíblia, eu não sei. Mas calma, porque é um processo. Você está na maior escola que existe, a igreja do Deus vivo, e aqui você vai saber mais do que você sabia ontem, vai saber menos do que você vai saber amanhã, porque nós estamos num processo contínuo, conhecendo e prosseguindo a cada dia em conhecer ao Senhor. Para nós conhecermos a Deus, nós possuímos algumas fontes, e eu quero destacar 3 aqui nesse momento. A primeira fonte que nós temos é a fonte do intelecto. O que é isso? É o conhecimento através da leitura. Eu usar essa fonte do intelecto para poder ler, para poder saber sobre Deus. É estudar a palavra. É conhecer sobre Deus através da palavra. Você não vai ter nenhum outro livro de história que vá falar sobre Deus igual a Bíblia diz. Não existe. E eu falo com propriedade porque não tem. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, ele diz que estava buscando conhecer a Deus através da palavra. Jesus afirma para nós, João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, pois elas testificam sobre mim. O que ele está dizendo é: conheça a Deus através da sua palavra. A segunda fonte para nós conhecermos a Deus é a oração. Por que oração? Porque a oração é uma conversa. Quando você está orando, você está dialogando com Deus.
Você está conversando com Ele. Não existe nenhum outro modo, nenhum outro jeito de você conhecer alguém, qualquer pessoa que seja, se você não conversar com ela. Esse é o meio mais eficaz. Ainda que a pessoa seja muda, existe a linguagem dos sinais. É a forma que ela conversa. Não existe como você conhecer alguém, sendo que você não conversa com a pessoa. Da mesma forma é Deus. Como você quer conhecer a Deus, sendo que você não fala com Ele? Como que você quer conhecer ao Senhor, sendo que você não dedica um pouco do teu tempo para falar com Ele? A oração é uma conversa. E quando você se ajoelha para falar com Deus, a atenção dele é dada somente para você. Ele não vê mais ninguém entre você e ele, é somente você e ele falando. Ou você acha que Deus é como esses mal educados que você conhece aí fora? Como alguns que você está falando e a pessoa está pensando, como a minha mãe fala, na morte da bezerra. Está com o pensamento longe. Está pensando em dívida, está pensando em conta, está pensando no outro amigo, mas menos em você. Você está ali perdendo tempo. Esses dias eu conversando 5 minutos com um amigo meu, quando eu terminei aí, ele, o quê? O que você falou mesmo? Perdi meu tempo falando com ele. 5 minutos jogado fora. Deus não é assim, Ele não é mal educado. Você conversa, Ele te dá atenção. Você fala com Ele, Ele te escuta, Ele te ouve. Ele vai estar sempre atento, Ele sabe o que você quer. Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe o que você tem, o que você não tem, o que você quer, o que você não quer, o que você precisa, o que você não precisa. Ele sabe, mas Ele quer que você se coloque diante dEle e fale: meu Pai, eu preciso disso, eu necessito disso. Deus gosta, porque é a forma que Ele tem dos filhos dEle chegarem diante dEle, para poder conversar. A terceira fonte que nós temos chama-se revelação. E isso, meu irmão, já está no âmbito de Deus. Já está na soberania dEle, porque Ele revela quem Ele quer, do jeito dEle, da forma dEle, da maneira dEle, a quem Ele quiser. Só que entenda isso. Às vezes, para se receber uma revelação de Deus, é necessário nós nos colocarmos na brecha para recebermos algo do Senhor. É interessante isso. No livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2, ele diz que buscou a Deus através da sua palavra. No versículo 3, ele diz que passou a buscar a Deus através da oração. E no capítulo seguinte, Deus lhe revelou algo extraordinário, uma grande batalha espiritual. Estão entendendo? Primeiro ele buscou a palavra, depois ele orou, depois o Senhor lhe revelou. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz que começou a buscar ao Senhor incessantemente através da palavra. Depois ele vai falar que começou a buscar a Deus sem parar, através da oração. Por isso que ele escreve, 2 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Aí nós vemos no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele começa a falar: algo maravilhoso aconteceu comigo, eu fui arrebatado. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas eu sei que o Senhor me levou e me revelou algo que ao homem é inefável ser dito. Ou seja, é indizível, é inexplicável, eu não sei mensurar. Não encontro palavras para dizer o que Deus me revelou. O que eu quero te falar é que o Senhor tem vontade de revelar algo grande para você, algo grande para a tua vida, algo grande que vai impactar a sua história, a sua família, aleluia, porque o Senhor é o Deus do impossível, Ele faz e acontece, Ele surpreende aqueles que estão na presença dEle. Mas comece então a partir de hoje a ler a palavra, a buscar através da oração, que Deus vai lhe revelar algo que vai mudar a sua vida.
Meus irmãos, Deus está, para nós encerrarmos, aqui no texto que nós lemos, alertando o povo dele, trazendo hoje, alertando a sua igreja, para que pessoas, ele está dizendo que pessoas estão morrendo, porque lhe falta o conhecimento de Deus. E é interessante que Deus, ele mostra aqui algumas consequências na vida daqueles que não seguem a Deus, que não querem o Senhor. E ele diz, no capítulo 4, no versículo 1, ele fala: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, não há verdade nem amor, nem conhecimento do Deus na terra. Ele está dizendo que Deus tem uma contenda, uma controvérsia, uma discussão, uma confusão com os habitantes. É terrível. Nós somos humanos, às vezes nós erramos com alguém, e às vezes cria um certo atrito com a pessoa, e a gente traz aquilo no coração, a gente fica com raiva, é natural do ser humano, e a gente cria uma certa restrição com aquela pessoa, a gente não quer falar, a gente cria uma discórdia, a gente às vezes entra até em discutir. Isso não é nada bom. Agora imagine você ter uma contenda, uma discussão, uma discórdia com aquele que é simplesmente o Criador dos céus e da terra. Com certeza não vai prestar. No versículo 2, Deus continua dizendo: só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, quebram todos os laços, e há homicídio sobre homicídio. O que ele está falando? Quando a pessoa não quer fazer o que é certo, quando a pessoa não quer fazer o que é bom, o que é direito, ele começa então a dar valor naquilo que não presta. Ou seja, o mal é priorizado. Isso nós vemos acontecer. No versículo 3 ele diz: por isso a terra se lamenta, e todo que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Quando o homem deixa de querer conhecer a Deus, até os animais sofrem, a natureza sofre. É só olhar em nossa volta, o mundo sofre. No versículo 6, na parte A do versículo: o meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Realmente, quando o homem não quer conhecer a Deus, o povo vai sendo destruído por isso, vai sendo levado à morte por isso. A parte B do versículo, continuando, ele diz: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus está falando: aquele que não quer saber de mim, eu também não vou querer saber dele. Ele está me rejeitando. O bom de Deus é isso, ele nos dá o livre-arbítrio. Você faz o que você quer. Você não quer, tudo bem. Isso que é bom. Mas eu quero estar na presença dele. Eu quero estar diante dele. Versículo 9 diz: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei pelos seus caminhos, e lhe darei a recompensa das tuas obras. O que ele está falando? Eu vou trazer o meu juízo. Aquele que não quer, eu vou trazer o meu juízo, eu vou dar a sentença. Meus irmãos, o homem que não quer o conhecimento de Deus, ele vai ter sim as consequências. Mas e eu e você? A igreja do Senhor, o povo dele, que zela pela tua palavra, que zela pela presença dele, qual será a nossa recompensa? É que o conhecimento de Deus, o primeiro ponto, ele nos livra da vergonha.
1 Pedro 3,15 diz: santificai-vos a Cristo em vosso coração, estando sempre preparado para responder todo aquele que vier lhe pedir a razão da esperança que há em vós. Quando você conhece de Deus, você não passa vergonha. Aquele que vem conversar com você, você sabe responder, você não cai no erro, você não cai na mentira, você não cai no engano. Segunda coisa, conhecer a Deus nos livra das heresias. Mateus 22, 29, Jesus está dizendo: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando você não conhece a Deus, você cai no engano, você cai na mentira, você cai em heresia. Você é levado a todo vento de doutrina. Você cai no erro. O conhecimento de Deus nos livra da acomodação. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. A pessoa que não quer conhecer a Deus, ela fica estagnada na igreja. Ela não quer fazer nada. Eu não estou falando que você tem que trabalhar na igreja, fazer alguma coisa, adquirir algum ministério, não é isso. Mas é que a pessoa fica parada porque ela vem para o culto, vem para a igreja, mas ela não aprende, ela não se alimenta, ela não tem mudança. Mas quando você está na presença de Deus, você muda, você é transformado. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento de Deus nos livra de todo engano do diabo, nos livra de toda opressão do inimigo, porque aquele que não conhece a Deus, ele é levado por todo vento de doutrina, ele cai no erro de qualquer fábula, ele acredita em horóscopo, em astrologia, ele acredita em umbanda, quimbanda, candomblé, espiritismo, em tudo quanto é seita e religião. Mas aquele que está firmado em Deus, ele acredita somente uma coisa: que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, somente Ele. Quando se tem o conhecimento de Deus, se tem a vida eterna. Jesus, reunido com seus discípulos em João capítulo 17, versículo 3, ele diz: a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Jesus, nós estamos no caminho da vida eterna, da salvação redentora. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.